Nem falei bom dia, né? Bom dia para todos vocês. Mais uma aulinha que nós vamos fazer hoje. E vou explicar um conteúdo lá da página, deixa eu achar aqui, capítulo 8. Capítulo 8 na página, eu não deixei o livro aberto, me perdoem. Página 74. Na página 74, nós vamos ver já o conteúdo. Nós vimos no capítulo anterior a concordância nominal. Nesse nós vamos ver a concordância verbal. Temos alguns casos especiais ali de concordância verbal para nós aprendermos, ok? Então eu já vou compartilhar aqui com vocês o livro para nós começarmos. Página 74, vocês estão vendo ali. Página 74. Concordância verbal. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho. Isso, acho que não dá mais para subir mais que isso. Certo, gente? Então, ali, quando nós estudamos o sujeito e o predicado, né, você viu que o núcleo do predicado verbal, ele concorda em pessoa e em número com o núcleo do sujeito que se refere, né, independentemente de qual seja a sua posição na estrutura oracional. Esse princípio é denominado de concordância concordância verbal. Estou ainda falando da concordância nominal. Eu acredito que eu tenha corrigido todos os exercícios lá da concordância nominal, né? Então, ali, temos aqui alguns exemplos. Os animais precisam de cuidado e proteção. Aqui nós temos um sujeito, né, que ele está no plural e é masculino. Os animais, indicado pelo artigo aqui. Então, aqui, por estar no plural, o verbo também está concordando com esse sujeito no plural. Então, ali, precisam, né, de cuidado e proteção. Agora, aqui também, eles, né, eles quem? Os animais, eles gostam de receber carinho e atenção. Eles é um pronome que está substituindo ali. Só um minutinho, gente, que eu sei que tem mais pessoas aqui que estão pedindo para entrar e eu não estava observando, me perdoem. Só um minutinho, isso. Então, aqui eles, por substituído o nome por um pronome, que tanto os que funcionam como núcleo do sujeito da oração, né, os sintagmas nominais aqui, que são as palavras principais. Então, nós temos os animais, e eles podem ser substituídos por um pronome. Eles está no plural, então o verbo está concordando com ele na terceira pessoa do plural, correto? Isso daqui é normal, vocês sabem, e a concordância verbal é feita assim, né, de uma maneira sem você nem pensar, você já sabe que você escreveu uma palavra no plural, sujeito no plural, você vai concordar esse verbo no plural também. Então, vamos ver aqui esses casos especiais. Nome próprio no plural. Quando o sujeito é representado por nomes próprios de lugar e títulos de obras que têm forma plural, o verbo ele fica no singular, desde que não haja artigo ou outro vocábulo determinando o sujeito. Neste último caso, o verbo vai para o plural. Igual aqui nós temos o exemplo, Minas Gerais, é um nome que ele já é escrito no plural. Como não vem nenhum determinante antes, é usado no singular, mesmo que esse nome esteja no plural, mesmo que o nome dessa cidade esteja escrito sempre, né, escrito no plural. Mas por não haver esse determinante aqui, o verbo sempre vai estar no singular. Agora, observem aqui esse exemplo. As memórias póstumas de Brás Cubas se destacaram na produção machadiana.
Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro de Machado de Assis. Como aqui foi colocado um determinante, o artigo que está no plural e é feminino, né? Um artigo feminino no plural, devido ao substantivo memórias aqui, está indicando que todo esse termo ali está no plural. Então, o verbo vai concordar com esse artigo que está acompanhando, certo? Se não viesse esse artigo acompanhando, nós colocaríamos o verbo no singular igual está aqui, correto? Então, aqui, por estar acompanhando de um artigo no plural, o verbo vai estar no plural também. Então, as memórias póstumas de Brás Cubas se destacaram. Se não tivesse o artigo aqui, então o verbo teria que estar no singular, certo? Destacou, ok? Então, aqui, para quem está chegando, eu estou ali na página 74. Página 74, ok? Agora eu vou para a página 75. Então, aqui, vocês vão observar em um substantivo que ele sempre é escrito no plural, você só vai usar o verbo no plural se ele vier com um determinante. Caso não venha determinante, verbo sempre no singular, ok? Agora vamos aqui para esse outro lado. Eu sei que o conteúdo é bastante extenso, nós temos acho que umas cinco páginas, não tem como eu explicar em um dia só, em uma aula só. Eu vou precisar de mais a próxima aula também para terminar esse conteúdo aqui. Mesmo se estivéssemos em sala de aula, seria a mesma coisa, tá, gente? Então, aqui no caso de um sujeito que tem por núcleo Estados Unidos, olhem ali nesse quadrinho, ali na nota, né? Que ainda que não haja artigo definido ou outro determinante, a tendência dos falantes tem sido a de conservar a ideia de plural. Isso se constata, por exemplo, em usos frequentes na imprensa, como nessa manchete. Estados Unidos testam sistema de aviso antimíssil no Havaí. É comum falarmos dessa forma, né? Por usarmos aqui o plural, Estados Unidos testam. Mas o correto, se você observar as regras gramaticais, eu tenho que usar aqui o verbo no singular, tá? Mas na nossa linguagem falada podemos utilizar. Há títulos de obras que contêm o artigo, há títulos de obras que contêm o artigo no plural, como ocorrem Os Lusíadas, né, que é o nome de uma outra obra. Nesse caso, por exemplo, além da concordância, Os Lusíadas inauguraram a língua portuguesa moderna. É ainda possível a concordância com a palavra obra, ou o livro, que fica subentendido ali, né? Que os Lusíadas, não sei se vocês sabem, é um livro. Com certeza vocês sabem, né? Estudam literatura já. A obra Os Lusíadas é um marco na literatura portuguesa. Então, eu tanto posso concordar o verbo com a obra, que é um livro, ou eu vou concordar com Os Lusíadas, que já faz parte do próprio nome do livro aqui, concordando no plural, certo? Com substantivos comuns que só ocorrem no plural, o uso geral obedece à regra de emprego do plural quando há a presença do artigo. Férias é, né? Férias é um período de descanso a que todo trabalhador tem direito. Aqui, se eu fosse colocar o artigo, um determinante no início, eu diria as férias são um período de descanso, certo? Como não veio determinante, eu uso o verbo no singular. Correto? Agora aqui, expressão partitiva. Com expressões partitivas, o que é isso? Essas expressões aqui, ó, do tipo, a maioria de, a maior parte de, metade de, parte de e etc. Tá? Então, aqui nesse caso, temos aqui um exemplo. A maioria dos convidados compareceu ou compareceram ao aniversário. Eu tanto posso utilizar o verbo no singular, concordando com a maioria, ou eu posso utilizar o verbo no plural, concordando com os convidados, porque aqui eu tenho o artigo está acompanhando o substantivo no plural.
certo? Então, nesse caso, quando aparecerem essas expressões partitivas, a maioria de, a maior parte de, metade de, parte de e várias outras que existem, o verbo tanto pode ser usado no singular quanto no plural. No singular, concordando com essa expressão partitiva, ou no plural, concordando com o substantivo. Ou concordando com o substantivo, certo? E agora aqui nessa nota, vamos ver ali, vou ler pelo livro, que aqui fica meio difícil. Se o núcleo do sujeito é um substantivo singular, que não exprime ideia de número, o verbo vai ficar no singular, não havendo, portanto, a concordância com a expressão, se aqui vier no singular, certo, gente? Com a expressão preposicionada. Exemplo, a ocorrência de assaltos na capital aumentou. Então, aqui está referindo-se à ocorrência, está no singular. Então, mesmo que tenha aqui de assaltos, está no plural, mas o verbo aqui está concordando com ocorrência, por isso ele está no singular, tá? Agora, se o núcleo do sujeito é substantivo coletivo ou outra palavra de valor coletivo e não uma expressão partitiva, o verbo fica no singular. Exemplo aqui, a manada de bois. Então, nós temos um substantivo coletivo, então o verbo está concordando com esse substantivo coletivo, por mais que indique plural, certo? Aqui temos o plural, está mostrando ali a manada de que, né? Essa manada. Então, o verbo vai ficar sempre no singular aqui, com o substantivo coletivo. Um grupo de alunos da nossa escola participou. O verbo está concordando com o coletivo aqui, com o substantivo coletivo, certo? Participou daquela Olimpíada Internacional. Agora vamos observar aqui, com pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, né? O verbo concorda na terceira pessoa, de acordo com o pronome empregado. Se essa terceira pessoa estiver no singular ou se a terceira pessoa estiver no plural, certo? Então, o verbo vai concordar com esse pronome de tratamento. Aqui nós temos um exemplo. Vossa Excelência deve enviar o relatório. Está no singular, então o verbo concorda com ele no singular. Isso é normal, fácil, não é? Aqui o pronome de tratamento está no plural, então por isso o verbo foi para o plural. Temos ali, vossas excelências devem enviar o relatório. Então, vocês vão lembrar ali que com o pronome de tratamento, ou você vai usar a terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural, concordando, claro, com o pronome de tratamento. Aí você vai observar se ele está ou não no singular, se ele está no plural ou não. Agora, com os pronomes relativos que ou quem. Com o pronome relativo que, na função de sujeito, o verbo concorda com o termo antecedente desse pronome. Olhem aqui como está. Fui eu que pintei aquele quadro. Aqui temos o pronome de tratamento que, então ele vai concordar com esse pronome que veio antes, o pronome pessoal. Fui eu que pintei. Então, quem pintei? Eu. Eu pintei aquele quadro. Agora aqui temos um outro exemplo. Foram eles que me ajudaram. Ajudaram, aqui nós temos um pronome oblíquo, mas o verbo está concordando com esse pronome pessoal que vem antes do relativo, certo? Então, quando vem os pronomes relativos que e quem, você vai observar esse pronome aqui que veio antes. Se vier o pronome no singular, usa o verbo no singular. Se vier o pronome no plural, usa o verbo no plural, antes dos pronomes relativos que e quem. Correto? Vamos lá, então, para a outra página, continuando com concordância verbal. Nós estamos ali agora na página 76, ok? Agora aqui, continuando ali com o relativo quem. Quando o sujeito for o pronome relativo quem, o verbo concorda com o termo antecedente a esse pronome, ou fica na terceira pessoa do singular. Então, ali nós entendemos o quê? Que eu posso usar tanto o verbo no singular quanto o verbo no plural.
eu posso dizer assim, fui eu quem falei ou fui eu quem falou, certo? O verbo vai concordar com o pronome que veio antes ou o verbo vai concordar com o pronome relativo quem, certo? Então, nesse caso aqui, as duas formas são corretas, diferente do relativo que. O relativo que você vai concordar com o pronome que veio antes, certo? Com o relativo quem, você concorda ou com esse pronome que veio antes ou com o pronome relativo. Então, aqui eu uso o verbo fui eu quem falei ou fui eu quem falou, terceira pessoa do singular, certo? Ou eu posso usar na primeira pessoa do singular ou na terceira pessoa do singular. As duas formas são corretas, certo? É só vocês observarem aqui, ó. Primeira pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Agora, com pronomes indefinidos e pronomes interrogativos. Quando o sujeito é um pronome indefinido, interrogativo ou não, no singular, seguido ou não de pronome pessoal, o verbo fica no singular. Quando o sujeito é um pronome indefinido, interrogativo ou não, no plural, seguido de pronome pessoal, o verbo concorda com um dos dois. Olha aqui o exemplo com o pronome indefinido. Alguém fez isto. Alguém, né? Então, aqui eu vou utilizar o verbo na terceira pessoa do singular, concordando com esse pronome indefinido que está na terceira pessoa do singular. Alguém, alguém quem? Ele ou ela, certo? Aqui nós temos o interrogativo. Qual de vós irá? Aqui eu tenho o verbo, o pronome interrogativo na terceira pessoa do singular e o verbo concordando, né, na terceira pessoa do singular também. Outro exemplo, aqui agora com o pronome indefinido, desculpa, pronome indefinido acompanhado de um pronome pessoal. Alguns de nós farão ou faremos. Aqui, quando aparecer um pronome indefinido e um pronome pessoal, o verbo ou concorda com o pronome indefinido na terceira pessoa do plural, ou concorda com o pronome pessoal que está na primeira pessoa do plural, certo? Então, eu posso dizer alguns de nós farão o projeto ou alguns de nós faremos o projeto. As duas formas são corretas. Eu posso tanto concordar aqui na terceira pessoa, como eu posso concordar aqui na primeira pessoa do plural, certo? Outro exemplo, com o pronome interrogativo, quais de vós irão? Ou quais de vós ireis? Eu vou concordar o verbo ou com esse interrogativo aqui na terceira pessoa do plural, ou eu vou concordar aqui na segunda pessoa do plural com o pronome pessoal, certo? Eu vou dizer quais irão ou vós ireis. Entenderam? Então, com pronome indefinido e com pronome interrogativo, eu vou, sempre esses pronomes indefinidos e pronomes interrogativos acompanhados de pronomes pessoais, nós vamos concordar o verbo ou com o indefinido, interrogativo, ou com o pronome pessoal, certo? Eu acredito que vocês estejam entendendo, porque é bastante fácil ali também. Agora aqui, sujeito oracional. Sujeito oracional, isso, vós ireis, exatamente. Uhum. Agora, sujeito oracional é aquele... Quando o sujeito é uma oração, ele funciona como oração. Talvez, eu acredito que vocês lembram ali quando nós estudamos oração subordinada substantiva subjetiva, que toda a oração, ela funciona como sujeito. Então, ali por isso, sujeito oracional, ou seja, a oração funciona como sujeito. Então, quando esse sujeito é uma oração, o verbo da oração principal fica no singular. Seria necessário que praticassem mais. Quando nós estudamos essas orações subordinadas substantiva subjetiva, nós observamos que o verbo da oração principal, ele sempre vai estar na terceira pessoa do singular. Sempre vai ser conjugado na terceira pessoa do singular. E aqui a oração inteira, ela vai funcionar como sujeito dessa oração, né? Então, seria necessário que praticassem mais. Seria necessário isto, ou isto seria necessário.
Então, por isso aqui, esse verbo da oração principal, ele sempre será conjugado na terceira pessoa do singular. O outro pode vir no plural, certo? Aqui temos um outro exemplo, convém fazerem as tarefas. Aqui temos uma oração reduzida, mas o verbo da oração principal está na terceira pessoa do singular, conjugado na terceira pessoa do singular. Então, isto convém, certo? O que convém? Fazerem as tarefas. Ok? Então, vocês vão lembrar ali das orações subordinadas, substantivas, subjetivas, que elas funcionam, né, como sujeito da oração principal. E nessa oração principal, o verbo sempre estará na terceira pessoa do singular. Ok? Agora, temos aqui os casos dos verbos. Deixa eu conseguir, não consigo subir aqui, gente, um pouquinho mais. Ele sempre volta um pouquinho. Os verbos dar, bater e soar. Os verbos dar, bater e soar, quando relacionado a horas, concordam com o sujeito quando este vem expresso. Se o substantivo estiver preposicionado, né, esse substantivo vier preposicionado com preposição, igual aqui no exemplo, no sino, no relógio, temos a preposição em. Vocês devem lembrar, né, contração de preposição com artigo, que é o caso aqui, em mais o, né, temos a preposição aqui mais o artigo no, certo? No sino, no relógio, ou seja, não exercendo a função de sujeito da oração, o verbo concorda com as expressões numéricas que indicam as horas, ok? Caso não venha sujeito. Olha aqui, o relógio deu 2 horas. Aqui eu tenho o sujeito da oração. Se eu tenho sujeito na oração, o verbo concorda com o sujeito. Mas aqui não tem o sujeito, então deverão soar 3 horas daqui a pouco no campanário. Esse numeral aqui está é mais de 1, 3, claro, né? Então, aqui o verbo dever foi utilizado na terceira pessoa do plural para concordar com o numeral, que é plural, certo? Porque nessa oração aqui não contém sujeito. E observem aqui, temos o substantivo está preposicionado no campanário. Observem aqui, temos um substantivo preposicionado. Então, nesse caso aqui, o verbo está concordando com o numeral das horas, certo? Se viesse número 1, deverá soar 1 hora. Aí eu usaria o verbo no singular, deverá. Mas como aqui aparece o numeral 3, o verbo concorda com ele, devido a um substantivo que vem preposicionado. Mas se vier com o sujeito na oração, o verbo concorda sempre com o sujeito, mesmo indicando as horas, ok? Agora, ali na próxima página, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Os verbos haver e fazer. O verbo haver, quando indica tempo passado ou é usado no sentido do verbo existir, eu acredito que vocês lembram disso daqui, nós já estudamos com sujeito inexistente, com a oração sem sujeito, né? Ele sempre será impessoal, portanto, ele deve permanecer na terceira pessoa do singular. Verbo haver, do sentido de existir, sempre usarei na terceira pessoa do singular. Há dias não o vejo, certo? Então, aqui, existe dias, né? Já passou o verbo haver, no sentido de existir, sempre invariável, na terceira pessoa do singular. Quando cheguei, havia muitos presentes de aniversário. Existia muitos presentes. Então, aqui, existiam, né? O verbo existir, ele concorda aqui. Ai, desculpa, gente. Então, aqui, o verbo haver no sentido de existir, sempre impessoal, sempre na terceira pessoa do singular, mesmo que a palavra seguinte venha no plural, ok? Agora aqui, se os verbos haver e fazer, que são verbos impessoais, vierem com verbos auxiliares,
e ele sendo o verbo principal, estes ficarão sempre no singular. Observem aqui, eu tenho o verbo auxiliar, que é o verbo dever, e o verbo principal é o verbo haver. Então, o verbo, estes ficarão no singular. Deverá haver. Olha aqui, o verbo auxiliar e o verbo impessoal, que ele é um verbo que não vai mudar aqui. Então, aqui sempre no singular. Não vou dizer deverão haver, certo, gente? Então, você vai observar com esse verbo auxiliar aqui, acompanhado do verbo haver e fazer, eles sempre ficarão no singular. Outro exemplo, deve fazer horas que ele chegou. Não é correto dizer devem fazer horas, certo? Então, vocês vão lembrar que com os verbos haver e fazer acompanhados de verbos auxiliares, esses auxiliares sempre serão usados no singular, correto? Continuando ali nessa... Deixa eu tomar uma aguinha, gente. Eu começo a tossir quando eu começo a falar muito. Vamos lá. Agora aqui nesse quadrinho, nessa nota, é preciso atentar para o fato de que os verbos existir, acontecer e ocorrer, eles são verbos pessoais, tá? Isto é, tem sujeito e devem concordar com o sujeito. Só se ele vier no sentido do verbo haver, certo? O verbo existir. Mas, do contrário, ele é um verbo normal. Ele é um verbo pessoal. Existem muitas pessoas na sala, ok? Aí eu coloco aqui na terceira pessoa do plural, concordando com esse sujeito que está no plural. Agora, se colocar o verbo haver aqui, eu não vou colocar, eu vou sempre dizer há muitas pessoas, ok? Aqui também, aconteceram diversas reuniões esse mês. O verbo acontecer é um verbo pessoal, concorda com o sujeito aqui normalmente. Ocorreram muitos acidentes naquela rodovia. O verbo ocorrer também pessoal concorda normalmente aqui com o sujeito no plural. Em caso de locução verbal, que são os dois verbos juntos, o verbo auxiliar, ele concorda com o sujeito posposto, o sujeito que vem após. Então, aqui devem existir casos assim. Casos está no plural, o verbo auxiliar está concordando com ele. Por isso, aqui está no plural, certo? No caso de formar uma locução verbal, correto? Agora, vamos observar ali a concordância do verbo ser. Aqui temos, ó, nem tudo são flores. Então, vamos observar por que aqui o verbo está no plural. Observe o slogan dessa campanha publicitária, né? Nem tudo são flores. Nessa frase, tem-se a concordância do verbo ser com o predicativo do sujeito flores. E eu sei que vocês lembram o que é o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é uma característica do sujeito da oração que aparece no predicado. Então, aqui nós temos, quando o sujeito do verbo ser é um pronome interrogativo, indefinido ou demonstrativo. Pronome indefinido, pronome demonstrativo ou pronome interrogativo. O verbo concorda preferencialmente com o predicativo do sujeito, ou seja, o verbo não vai concordar com o pronome, ele vai concordar com o predicativo, ou seja, essa característica que vem depois do verbo. Aqui nós temos um exemplo. Nem tudo são flores. Flores está caracterizando o quê? Tudo, certo? Esse pronome indefinido aqui. Temos um verbo de ligação, então por isso aqui indica que isso é o predicativo do sujeito, ok? Então, o verbo aqui, o verbo está concordando com o predicativo do sujeito. Olhem outro exemplo com um pronome demonstrativo. Isso são apenas mágoas. Novamente, aqui temos um verbo de ligação, está indicando que mágoas é uma característica do sujeito da oração isso, que é um pronome demonstrativo. Então, o verbo concorda com o predicativo do sujeito que está no plural. Outro exemplo,
Quem são os vencedores do concurso? Aqui temos um pronome interrogativo, mas um verbo de ligação em seguida, indicando que esse termo que vem depois é característica do sujeito da oração. Então, os vencedores do concurso. Quem? Né? Os vencedores do concurso refere-se a quem está caracterizando ali. Então, aqui também eu tenho um predicativo do sujeito e o verbo está concordando com o predicativo do sujeito. Aí vocês precisam lembrar, toda vez que aparecer o verbo ser, nós sabemos que o verbo ser é um verbo de ligação, ele virá depois, depois dos pronomes interrogativos, indefinidos e demonstrativos. A concordância do verbo ser sempre será com o predicativo do sujeito. Ok, gente? Agora, ali, acho que dá tempo ainda de ver isso daqui. Quando o sujeito ou o predicativo for nome de pessoa ou pronome pessoal, o verbo concordará com a pessoa designada. Olhem aqui, o verbo ser novamente, mas ele vai vir aqui no predicativo do sujeito o nome de uma pessoa ou um pronome pessoal. Pronome pessoal, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Olha aqui, Marcela era as alegrias da casa. Aqui eu tenho um sujeito que é um substantivo próprio. O verbo está concordando com o substantivo, ok? Aqui eu tenho o pronome pessoal, ele. Ele é os amores da mamãe. Tenho aqui o predicativo do sujeito, mas o sujeito da oração é um pronome pessoal. Então, o verbo concorda com o pronome pessoal, ok? Agora aqui, os culpados somos nós. Aqui, o sujeito da oração não é um substantivo próprio, ok? Por não ser um substantivo próprio, o verbo está concordando com o pronome pessoal que veio depois, certo? Que é o predicativo do sujeito. Então, o verbo só vai concordar no sujeito da oração se for um substantivo próprio ou se for um pronome pessoal. Não sendo, o verbo vai concordar sempre com onde aparecer o substantivo próprio ou o pronome pessoal, correto, gente? Deixa eu ver só essa outra parte aqui. Quando o sujeito indicar quantidade, o verbo e o predicativo ficarão no singular. R$10 é suficiente, ok? Tanto aqui, R$10, mesmo sendo plural, o verbo vai sempre estar no singular. Então, olha, quando o sujeito indicar uma quantidade, não importa a quantidade que seja, o verbo ser ficará sempre no singular, correto? Eu vou continuar essa explicação ali, ainda está faltando uma parte, mas eu sei que não vai dar tempo agora, eu vou fazer essa anotação ali já. E eu continuo a explicação porque é muita coisa para nós virmos ali e fica melhor nós observarmos aqui, que vocês conseguem acompanhar bem, certo? Mas nós continuamos depois.